Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa aula de número 25. E como vocês observam aí na tela, hoje iremos continuar o assunto sobre paisagens naturais da América Latina. Na aula passada a gente havia falado sobre o clima e hoje a gente vai falar especificamente sobre as diferentes formações vegetais que podemos encontrar dentro da América Latina ou no continente americano como um todo, tá? As páginas do livro, se vocês observarem, permanecem as mesmas. Eu aumentei apenas a página 13, tá certo? Então, se possível, quem ainda não fez, faça uma leitura complementar nessas páginas. E lembrando que qualquer dúvida sobre esse ou assuntos anteriores, vocês podem falar comigo lá no Instagram. E não esqueçam de registrar a presença na aula de hoje com o código da aula paisagem, tá ok? Então, vamos iniciar aí o nosso primeiro ponto de hoje, que é justamente sobre essa relação que há entre o clima e a vegetação. A gente já havia falado muito sobre isso na aula anterior e eu havia dito a vocês que a vegetação ela pode ser entendida como um espelho do clima. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as características das formações vegetais que nós vamos encontrar em diferentes pontos do continente americano, ela vai ser reflexo justamente das características climáticas que aquele ambiente ele apresenta, tá? E aí a gente sabe que outros fatores, como por exemplo o relevo, vai influenciar também o clima e a questão da latitude também, tá? Mas de modo geral, a gente considera que o principal fator que influencia as diferentes formações vegetais é justamente o clima, tá? E claro que isso também vai influenciar na fauna que existe num determinado ambiente, ou seja, tanto a fauna quanto a flora vão ser estabelecidos de acordo com as características climáticas de um determinado ambiente, ok? Bem, pessoal, e cada uma das formações vegetais, como vocês observam aí, elas vão interagir com as características que um determinado ambiente apresenta, como por exemplo, o solo, o ar e a água, tá? Ou com a própria espécie ali que existem dentro daquele ambiente, formando então o que a gente chama de biomas. E considerando a grande extensão no sentido norte-sul que o continente americano ele apresenta, a gente vai observar que todos os grandes biomas que existem, né, dentro da superfície terrestre, nós vamos encontrar eles dentro do continente americano. Observem esse mapa que aparece aí ao lado para vocês, ele mostra aí vegetação na América. Então, observem que cada uma dessas cores representa uma formação vegetal distinta. É claro que em diferentes pontos esse tipo de vegetação ele pode se repetir, mas isso é claro, a gente sabe que está relacionado diretamente às características climáticas que aquele ambiente vai apresentar, que por sua vez podem ser semelhantes em diferentes pontos do continente americano. A seguir, eu vou mostrar para vocês as principais características dessas formações vegetais que podemos encontrar na América e algumas características a mais, principalmente ligadas ao clima presente em cada uma dessas formações vegetais. Então, fiquem atentos a essas características e, à medida que as imagens forem aparecendo, prestem atenção também nas características do tipo de vegetação que são apresentadas em cada uma dessas formações, tá certo? Observem aí, a primeira, nós vamos ter as formações vegetais com características de desertos. Observem como é a vegetação nesse tipo de ambiente. E a gente vai ter aí a presença de solos arenosos e pedregosos nesses ambientes. A vegetação rara com plantas xerófilas, como vocês sabem, essa característica que a vegetação do deserto tem é justamente para aguentar longos períodos de estiagem, ou seja, sem a ocorrência de chuva, e existe uma grande variedade de cactos nesse tipo de ambiente, tá? E que, por sua vez, essa vegetação ela tem a capacidade de armazenar água, tá? Porque ela vai passar por longos períodos de estiagem e as suas folhas são muito pequenas, justamente para evitar
a perda de água para o ambiente através da evapotranspiração, tá? E são chamados de espinhos. Então, é uma característica desse tipo de vegetação em ambientes desérticos, justamente para não perder umidade para o ambiente, para a atmosfera. E o clima predominante característico para essa vegetação é justamente o clima árido ou clima desértico, com chuvas esparsas e bastante irregulares. Na sequência, nós temos as savanas, observem as imagens que aparecem aí para vocês, com as seguintes características, como vocês observam aí. Vegetação herbácea e arbórea, observem que a vegetação é de pequeno porte, tá? E árvores de maior porte, só que com troncos retorcidos e a casca bastante grossa. O clima tropical semiúmido, como característica, e períodos de chuva que ocorrem principalmente no verão. Então, esse ponto onde vai apresentar essa vegetação de savana vai ter justamente essa característica, né? Um período de chuva que ocorre principalmente no verão e um período mais seco que vai ocorrer justamente no período de inverno, tá? E é uma formação vegetal típica da África e ocorre também na Venezuela, onde são chamadas de llanos, e no Brasil vai receber o nome de cerrado, como vocês observam aí. E a expansão da agricultura e a mecanização do campo, né, na região centro-oeste do Brasil, onde a gente tem essa formação vegetal presente, tá? O bioma cerrado, tem aumentado os impactos ambientais no solo dessa região. Outra formação vegetal que a gente também encontra dentro do continente americano é a chamada florestas equatoriais ou florestas tropicais. Observem que se a gente comparar essas imagens das florestas tropicais e equatoriais com a vegetação de savana, são totalmente diferentes, justamente porque as características do ambiente onde ocorre esse tipo de vegetação aí são totalmente distintas, tá? A gente tem uma vegetação onde o calor ele é constante e há uma grande abundância de chuvas e altas temperaturas e, consequentemente, a umidade ela é bastante elevada, tá? Então, são formadas por matas bastante densas, como as imagens aí mostram para a gente, sempre verde e com a variedade de espécies vegetais e animais. Então, a gente pode entender que as florestas tropicais e equatoriais são florestas, como a gente chama de heterogêneas, devido à grande biodiversidade que existe, tanto de fauna quanto de flora nesses ambientes. Então, suas árvores se situam bastante próximas uma das outras e com grande diversidade de espécies. É uma vegetação bastante densa. A gente não consegue enxergar muito distante porque a vegetação ela está muito próxima uma da outra, tá? E a vegetação latifoliada e higrófita. O que isso quer dizer? Latifoliada faz referência à vegetação de folhas bastante largas. Por quê? A gente sabe que é uma região que apresenta uma elevada umidade e uma grande disponibilidade de água. E nesse caso, a vegetação ela precisa ter folhas um pouco mais largas, ou seja, latifoliada, justamente para acelerar o processo de evapotranspiração, a perda de umidade para o ambiente. E higrófita, justamente por conta devido à característica de ser um ambiente muito úmido, a vegetação ela precisa estar adaptada a conviver nesse tipo de ambiente, com excesso de umidade. Diferente, é claro, da vegetação do deserto e das savanas, que precisam aí conviver com períodos de estiagem, ou seja, sem a presença de chuva. São exemplos, então, mais significativos de florestas equatoriais e tropicais, como vocês observam aí, a floresta amazônica na América do Sul, floresta do Congo na África e da Indonésia na Ásia. Se vocês observarem no mapa que tem aí no livro de vocês que mostra a formação vegetal ou naquele que eu mostrei no início, né, vocês vão ver que esse tipo de vegetação realmente ele se repete em diferentes pontos da superfície do nosso planeta, tá? Formação vegetal pradarias, como vocês observam aí nas imagens, né?
No Brasil, ela vai receber um outro nome, vai ser chamada de campos, e uma vegetação formada basicamente por gramíneas, podendo ocorrer alguns arbustos. Tá? Observem como a vegetação ela é bastante rasteira dentro desse bioma. Tá? Então, nas áreas centrais de alguns continentes, existem aí grandes planícies de vegetação de gramíneas. Observem como o relevo ele tem uma certa ondulação, mas predominam aí áreas mais planas. E o clima temperado, continental ou clima subtropical. Tá? Então, verões quentes e invernos frios e baixa pluviosidade. São as principais características dessas formações vegetais. Vegetação de tundra, como vocês observam aí, é uma vegetação também rasteira, semelhante às pradarias, tá? Compostas aí por musgos e linques e encontradas no extremo sul da América. Tá? Por que no extremo sul? Porque é uma região que tem um clima extremamente frio e com a ocorrência de neve. E em áreas onde o relevo ele apresenta uma altitude muito elevada, também a gente sabe que podem ocorrer essas formações vegetais, porque nós vimos anteriormente que a altitude é um dos fatores que interferem no clima e que, por sua vez, vai interferir também na formação vegetal daquele ambiente. Tá? Encontram-se aí também nas áreas polares, tanto ao norte quanto ao sul. O solo descongela, então, parcialmente e permite o desenvolvimento de uma vegetação composta por musgos e líquens, capim e outras herbáceas. O que acontece? Essas regiões polares ou de clima polar, a gente tem a presença de neve durante longos períodos do ano. E isso é claro que a neve ela acaba encobrindo a vegetação, impedindo o seu desenvolvimento. E aí, durante períodos do ano onde a gente tem o derretimento dessa neve, a vegetação ela aparece um pouco em algumas áreas, possibilitando aí um pouco do seu desenvolvimento. E ela vai ter essas características que vocês observam aí nessas imagens. E o clima predominante é o clima frio ou clima polar, dependendo da região onde se encontra. Estepe desérticas e vegetação arbustivas. Também uma outra formação vegetal com características bastante próprias e diferentes de todas as outras que a gente viu anteriormente. Esse tipo de vegetação ele vai ocorrer em clima semiárido, de verões quentes e invernos frios e secos. A época de precipitação para essa formação vegetal também ocorre no período de verão, onde a gente tem as maiores temperaturas, e é composta então por gramíneas baixas, de distribuição esparsa, como vocês podem ver aí nas imagens, árvores baixas e arbustos dispersos. Em algumas áreas também a gente vai ter a presença de um solo descoberto, ou seja, sem a presença de vegetação naquele espaço. Floresta boreal, como vocês observam aí, as características dessa formação vegetal também encontrada em alguns pontos do continente americano, sobretudo, principalmente ao norte do continente americano, em território canadense. Tá? Observem aí, ela pode também ser conhecida como taiga, pode receber esse outro nome, e árvores em formato de cone, com a predominância aí de pinheiros. O que acontece? Essa vegetação ela tem justamente esse formato de cone, justamente para que não se acumule neve no topo dessas árvores. Tá? O próprio formato da árvore faz com que a neve, ao cair sobre elas, tenha a tendência de ser direcionada para o solo, devido a esse formato cônico que as árvores apresentam. Tá? As folhas são perenes, tá? Então, ou seja, ao longo de todo o ano, ela não perde a folha, a vegetação, ela permanece lá. O clima característico vai ser o clima frio, com baixas temperaturas, e a vegetação ela é bastante explorada, como vocês observam aí, e a intensa utilização para a produção de papel e papelão. Tá? Bem, pessoal, essas foram as considerações sobre as formações vegetais presentes no continente americano. Tá? Façam essa observação das informações da aula de hoje, acompanhando a localização ali no mapa que eu deixei no início da aula,
ou no mapa que está aí no livro de vocês. E atividade de casa eu deixo para que vocês respondam a página 10, 11, 12 e 13, tá certo? Lembrando que qualquer dúvida sobre esse ou assuntos anteriores, vocês podem falar comigo lá pelo Instagram, tá ok? Então, tchau para vocês e até a próxima.